Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em cada um dos nossos corações. Todos os irmãos que estão presentes, já chegaram, já estão participando do culto. Você que está na sua casa também, aí no conforto do seu sofá, do aconchego do seu lar, mas também pode participar atentamente, diretamente do culto que nós já estamos oferecendo e prestando ao Senhor nosso Deus. Graças ao nosso Deus, passamos mais um dia em que o Senhor nos protegeu, nos abençoou, nos deu livramentos, e agora o Senhor nos concede uma preciosa e única, ímpar oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor, para exaltar somente Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Momento que nós nos achegamos, não mais sentindo mais a presença, mas porque a presença de Deus é constante em nossas vidas, mas sentimos a presença uns dos outros, e esse calor humano nos aquece, nos renova e nos faz ser melhores cada dia. Quero convidá-los para orarmos ao Senhor, mesmo assentados como os irmãos estão. Curva sua fronte, vamos agradecer ao Senhor. Você que está em casa, da mesma forma, fecha seus olhos, agradeça a Deus. Mais um dia, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos e te exaltamos. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos preserva a vida. Somos gratos porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. És o nosso socorro em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Tu és o nosso ajudador. Nós estamos aqui reunidos nessa noite mais uma vez para adorar o Senhor, para exaltar o teu nome, para declarar, ó Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E o que pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, pelas suas infinitas misericórdias, receba, ó Deus, a nossa adoração, receba as nossas expressões de gratidão ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, por cada família, que o Senhor abençoe as famílias. Pai, toma cada um em tuas mãos, guardando as nossas vidas, nossos lares, nossas casas, nos dando, ó Deus, a tua bênção e a tua paz. Com muita gratidão ao Senhor, nós oramos e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmos 46, amados, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Assim como Deus está no meio delas, como diz o texto, Deus também está no meio de nós. Nos alegremos por isso e exaltemos ao Senhor. Vamos cantar a Deus. Cante ao Senhor, exalte ao Senhor. Você que está em casa, da mesma forma, cante ao Senhor. Adoremos ao nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Gostaria de convidar a todos que se colocassem de pé, para que possamos juntos cantar ao nosso Deus, que aqui na presença dele nós nos reunimos apenas para adorá-lo, apenas para engrandecê-lo, apenas para dar aquilo que só ele merece, o nosso louvor, a nossa adoração. Então que nós possamos abrir o nosso coração ao nosso Deus nessa noite e cantar com toda a nossa disposição, com toda a nossa força, que nós viemos aqui apenas para adorar ao nosso Deus. Vamos juntos. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Viemos aqui para te adorar, Jesus, para nada mais. Viemos aqui porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração aqui, Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Só por isso que nós estamos aqui, para entregar aquilo que Ele merece, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa vida, como uma oferta de amor, que nós possamos declarar que nós estamos aqui para oferecer com todo o nosso coração a nossa vida a esse Deus. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a
como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois só te adorar. Está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, Pai. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar pois pra te adorar, eu nasci, pra mim, o teu querer, faça o que está em teu coração. Dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, todos os dias, estar ao lado do nosso Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Nós estaremos... Esse aqui? Acho que sim. Oi, som, isso. Nós estaremos nesse momento passando a palavra ao professor Ronen, e ele estará ministrando o estudo nesta noite, dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. E eu tenho certeza que hoje nós vamos tirar aí algumas dúvidas, acrescentar outras, mas nós teremos a oportunidade de aprendermos coisas importantes, tá bom?
Então, eu vou passar a palavra para ele para a gente aproveitar o máximo da sapiência dele. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Aí, tá bom. Boa noite, meus irmãos. O pastor me deu até as 10. Tudo bem para vocês? Impressão minha ou ninguém falou amém? O povo já está pensando na janta já, né? Como é que pode? Brincadeira, irmãos. Queridos, nós vamos então ler a palavra de Deus para conversarmos um pouquinho sobre escatologia bíblica, né? Quero parabenizar a vocês por estarem aqui, por se interessarem por um assunto, por essa área da teologia que tem lá a sua complexidade, isso é inegável, mas é uma área fascinante, sem dúvida. E eu queria já convidar os irmãos a que abrissem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho que vai do versículo 13 até o versículo 18. Hoje eu vim acompanhado da minha filhota, a Estherzinha, que está ali, moça, com todo respeito, tá, irmãos, mas a mocinha mais linda aqui nessa noite. Quer dar palestra no meu lugar não, minha filha? Ela fez assim, ó. Ainda não, né, filha? Ainda não. Minha esposa não pôde vir, irmãos, porque motivo de trabalho, né? Nesse horário eu saí de casa, ela não tinha chegado ainda. Mas trago o abraço dela também para a igreja. Hoje, a Duda está me ajudando lá em cima. Nós vamos trabalhar a parte 2. A gente vai conversar um pouquinho sobre as correntes escatológicas. Queridos, eu melhorei nos últimos anos, mas não custa verificar, né? Eu sempre falei muito rápido. Vocês estão conseguindo me entender? Tá tranquilo? Estou falando rápido não, né? Na primeira vez que eu estive aqui também deu para acompanhar tranquilo? Então tá bom. Podemos ler o texto bíblico? Diz assim a palavra de Deus. Agora, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18 agora. Portanto, animem, ou em muitas traduções, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, queridos? Nós temos essa esperança. Essa é a esperança da igreja, é a viva esperança da igreja de estar para sempre com o Senhor. Como disse, meus amados, hoje então nós vamos trabalhar a parte 2, que é quando a gente conversa um pouquinho sobre as correntes escatológicas. Vocês já estão vendo ali a introdução. Eu estou com a minha colinha aqui no celular e a gente vai trabalhando juntos. Por favor, já vão aí anotando no celular ou no papel a sua dúvida, porque ao final a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então, no primeiro momento, nós afirmamos que quando se fala da escatologia bíblica, nós estamos pensando em formas de interpretações cristãs do que a Bíblia fala a esse respeito. Isso, lá está pequenininho para mim, eu coloquei a fonte muito pequena. Assim, destacamos aqui 3 principais correntes.
o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Eu vou tentar depois conversar, a gente vai gradativamente avançando aqui no nosso estudo, e eu vou mostrando para vocês em que cada corrente acredita de modo básico, de modo elementar, o que cada corrente defende, o que cada corrente ensina. Lembrando que esta última corrente, ela se apresenta em duas formas, no caso, o pré-milenismo. Então nós podemos falar do pré-milenismo clássico e do pré-milenismo dispensacionalista. Como vocês puderam ver, a escatologia tem os seus palavrões, né? Mas vocês já vão entender a proposta básica de cada uma dessas correntes. Veja, irmãos, uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui nessa noite. Quando nós falamos em correntes escatológicas ou escolas escatológicas, eu, professor Rony Kozer, particularmente, entendo que é mais prudente, é mais coerente tratar essas correntes como correntes e não como heresias, ok? Então é normal que cada denominação, ela vai ter ali a sua corrente que ela adota. Por exemplo, eu sou de tradição pentecostal. Os pentecostais, historicamente, majoritariamente os pentecostais adotam, as igrejas pentecostais adotam o dispensacionalismo clássico. Isso tem mudado nos últimos anos. Mas até na Assembleia de Deus, que a gente pode citar aqui como a maior representante do pentecostalismo brasileiro e uma das maiores do pentecostalismo mundial, ela oficialmente é dispensacionalista clássica. Isso inclusive está registrado nos documentos da denominação, né? Aí, muitas vezes, algumas pessoas, alguns irmãos, tendem a tratar outras correntes, outras escolas como a heresia, né? O que eles estão falando é heresia. Então, às vezes o presbiteriano acusa o assembleano de heresia, o assembleano acusa o batista de heresia nessa questão escatológica, quando eu entendo que o mais prudente não é fazer isso, mas é entender que em teologia e em escatologia mais ainda, em teologia e em escatologia mais ainda, existe uma diversidade de formas de entendimento de como a Bíblia trata determinadas questões. Então, por isso, queridos, que eu faço questão de colocar ali como correntes, né? Correntes escatológicas. E no mais, queridos, acredito que todo bom teólogo, ele se abre sempre à possibilidade de estar equivocado. O dogmatismo, o fundamentalismo religioso, ele sempre vai fechar conta, ele vai fazer afirmações fechadas, herméticas, nós temos a verdade, nós é que somos os certos, e na verdade não. Um escatólogo brasileiro muito conhecido, o pastor Antônio Gilberto, ele escreveu em um dos seus livros, ele fala algo que me marcou muito, ele vai dizer, olha, em escatologia nós não podemos ser dogmáticos. Então, tem coisas que hoje nós afirmamos que podem ser revistas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Por exemplo, pastor Gilvandro, na década de 80, né, vários escatólogos pentecostais entenderam que a nação do norte que viria contra Israel na profecia bíblica era a União das Repúblicas Socialistas Soviética, a antiga URSS, ou URSS. Quem gosta de história aí, e os que têm a minha idade vão lembrar que a gente estudava isso lá no ensino médio, né? E os escatólogos pentecostais não só acreditavam isso, como deixaram isso até de modo muito claro na literatura. Eu tenho na minha casa livros que foram escritos nessa década, sinalizando nessa direção. Resultado, a União Soviética se extinguiu, acabou, ficou a Rússia como uma potência, claro, continua sendo uma grande potência mundial, mas o cenário geopolítico mudou drasticamente de lá para cá, e aquilo não se concretizou. Então, por isso, queridos, que a gente precisa ter humildade. Eu entendo que o teólogo e o estudante de teologia, ele precisa sempre se pautar pela humildade, Isso aqui, irmãos, não é discurso de retórica, é algo que eu carrego comigo, na minha trajetória acadêmica. A gente faz bacharelado, e é engraçado que você termina o bacharelado, eu quando cheguei no bacharelado em teologia, eu já tinha uma formação livre em teologia de 4 anos. Eu já vinha estudando teologia como autodidata. Eu comecei a fazer o meu bacharelado com 25 anos, eu já estudava teologia como autodidata desde os 14. E a gente termina o bacharelado assim, né? Agora eu estou sabendo tudo. Eu fico empolgado, né? Faz aquelas afirmações, mas você vai estudando. Cheguei no mestrado, terminei o mestrado, falei, caramba, quanta coisa eu não sabia.
Terminei o mestrado, estou tentando agora, estou fazendo aulas agora como aluno especial num programa de doutoramento em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Estou pedindo a Deus aí que a bolsa saia, né? Porque eu dependo da bolsa. Fiquei em segundo lugar, irmãos, na concorrência da bolsa. A CAPES não liberou as bolsas. É uma luta, né? Mas vai dar certo, tem fé. Aí você chega num ambiente de aulas de doutorado e fala, caramba, quanta coisa eu não sabia. Então a gente precisa ter essa humildade, né? Essa humildade, não evitar afirmações dogmáticas. Então, na escatologia, mais ainda, a gente precisa ter esse cuidado, né? Nessa hora, eu me lembro de uma frase que é atribuída ao ex-presidente norte-americano, John F. Kennedy. Ele teria dito que quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. E essa é uma verdade. E é tão interessante isso, né, irmãos? Porque a trajetória acadêmica, ela nos leva para uma postura de mais humildade, muitas vezes. E a gente vê muitas vezes na nossa realidade de igreja, gente que nem estudou tanto, às vezes estudou um pouquinho, fez um curso de introdução à teologia e ele já começa a falar de cima para baixo, né? Ele já começa, eu agora sou a quarta pessoa da Trindade, né? Então, a gente precisa evitar realmente esse caminho em teologia. Acho que em tudo na vida, né? Mas em teologia é muito importante a gente refletir sobre isso. Vamos começar falando um pouquinho sobre o amilenismo. Pode passar para a gente aí, Duda. O amilenismo, essa palavra amilenismo, ela deriva do grego também, ok? Ela deriva do grego e o prefixo a no grego denota negação. Então, quando eu digo amilenismo, traz uma ideia, subentende a ideia de negação do milênio. Por isso mesmo, vocês vão rir agora, por isso mesmo, os amilenistas não gostam muito desse título, que é dado a essa corrente. Então, quem é amilenista vai muitas vezes argumentar e dizer o seguinte, não, esse é um termo usual, ficou na história, mas nós não gostamos muito dessa nomenclatura. Por quê? Não é que os amilenistas não acreditem no milênio. A questão é que os amilenistas, eles não acreditam na literalidade do milênio. Ou dito de outra forma, eles não acreditam que o milênio será um período literal de 1000 anos, 999 mais um. Eles acreditam na realidade do milênio, mas o milênio como um período indefinido de tempo, não literal, e que sinaliza para o avanço do reino de Deus. Essa corrente, ela não é tão complexa de se entender como o pré-milenismo. O pré-milenismo é bem mais complexo, né? Para o amilenismo, Apocalipse 20, versículos 1 a 10, que é justamente o texto fundamental, né? O texto principal que embasa a doutrina do milênio, eles entendem esse texto como sendo a era da igreja, ou seja, é um período de tempo indeterminado, que já dura mais de 2000 anos. Então não é 1000 anos literais, porque já dura mais de 2000 anos. O milênio, portanto, não tem um caráter literal, ele é simbólico. O amilenismo entende o milênio, portanto, como não literal. O milênio é agora, a era presente da igreja. A influência de Satanás sofre grande redução sobre as nações. A era da igreja continua até que Cristo regresse. Ou seja, quando vai acabar o milênio? Vai acabar quando Cristo voltar. Vai acabar quando Cristo regressar. Então a era da igreja continua até o retorno de Cristo, e alguns amilenistas, como o conhecido Louis Berkhof, né? Quem nunca leu Berkhof, quem estudou teologia nunca leu Berkhof, né? Berkhof é um conhecido teólogo sistemático. Ele acreditava que ainda faltam alguns sinais para se cumprirem. Veja, essa, irmãos, é outra discussão que eu não vou abordar aqui, ok? Não, pelo menos não hoje, que é a discussão em torno da questão dos sinais do fim dos tempos. Eu estou terminando agora, queridos, de fechar os detalhes. Eu acho que eu até comentei com vocês aqui na semana retrasada. Eu escrevi um livro sobre escatologia em coautoria com um amigo de Santa Catarina, o Samuel Henrique. O título da nossa obra é Escatologia numa Perspectiva Transdisciplinar. Nós estamos publicando pela Fonte Editorial. E a gente discute nesse livro a questão dos sinais. Então é uma discussão muito ampla, porque alguns teólogos entendem que a maior parte já se cumpriu, alguns entendem que há muitos sinais ainda por se cumprirem, né? Alguns entendem que esses sinais eles têm um caráter mais
simbólico não devem ser levados ou não devem ser interpretados em termos literalistas e por aí vai, né? A discussão, ela realmente é bem ampla. Na tela seguinte, queridos, para ajudar no entendimento aí da posição amilenista, na próxima tela eu coloco para vocês uma espécie de gráfico. Vocês podem entendê-lo também como um mapa mental. Pode passar para a gente, Duda, por gentileza. No ensino superior a gente trabalha muito com mapas mentais, né? Você tem num plano só uma imagem com ideias correlatas, né? Com ideias correlacionadas. Duda, Houston chama Duda, câmbio. Pode passar para a gente aí, Duda. Na próxima tela vocês vão ver que o esquema ele é bem simples. Agora foi. Obrigado, Duda. É um esquema bem simples. Vocês têm uma linha do tempo, para vocês entenderem ali o mapa. Vocês têm uma linha do tempo. No caso, lado esquerdo de vocês aqui, né, sinaliza para a era da igreja, que é, no entendimento do amilenismo, o milênio agora. E aí você tem essa seta que aponta para baixo, sinalizando a vinda de Cristo. Na linguagem, no termo bíblico, no termo do grego do Novo Testamento, o termo parousia, vinda, a vinda de Cristo, né? Então Cristo vem, e quando Cristo vem, alguns eventos acontecem por ocasião da sua segunda vinda. Que eventos são esses? No entendimento do amilenismo, esses eventos acontecem de maneira simultânea. A ressurreição dos cristãos, dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o julgamento final e o novo céu e a nova terra. Então esses eventos terão lugar quando? Na escatologia, terão lugar quando Cristo voltar. Depois desse evento da vinda de Cristo, o que acontece? Dá-se lugar para o que na escatologia é chamado de o perfeito estado eterno. Esse perfeito estado eterno, ele é descrito em Apocalipse capítulo 20, capítulos 21 e 22, que diz, aliás, diga-se de passagem, é uma das passagens mais belas do Novo Testamento, que diz que na Nova Jerusalém, Deus mesmo habitará entre os homens, Deus estará com os homens, não haverá dia nem noite, não será necessário sol para iluminar a cidade, porque a glória do próprio Deus ilumina essa cidade. O texto fala que Deus enxugará dos olhos dos cristãos toda lágrima, e há uma série de outras afirmações que são feitas ali que revelam uma era, uma condição de existência sem precedentes na história da humanidade. Esse é o perfeito estado eterno. Então, como vocês podem ver, o amilenismo, é claro, a gente poderia aqui, eu pretendo fazer isso na próxima semana, quando será o nosso terceiro encontro, eu vou desdobrar um pouco mais isso com vocês. É claro que a segunda vinda de Cristo é um evento escatológico que é entendido de uma forma no amilenismo. No pré-milenismo, esse evento é entendido de outra forma. Ele tem outros desdobramentos. No pós-milenismo, é parecido com o amilenismo. Então, você tem esses eventos escatológicos que são entendidos de modos diferentes nas diferentes correntes escatológicas, ok? Na segunda tela, eu coloco para vocês, agora, o pós-milenismo. O prefixo pós, ele indica algo que vem depois. A referência aqui, portanto, é a segunda vinda de Jesus. Desse modo, o pós-milenismo indica que a segunda vinda de Jesus se dará após o milênio. Então, quando eu digo pós-milenismo, é porque eu estou tendo como ponto de referência a segunda vinda de Jesus. Jesus, ele vem após o milênio, por isso que é chamado pós-milenismo. É parecido com o pós-milenismo, ele é bem semelhante ao amilenismo, mas quando você aprofunda a pesquisa, quando você aprofunda o estudo, você percebe que tem algumas diferenças importantes. O milênio, no pós-milenismo, também é entendido como não literal. A igreja e o avanço do evangelho progredirão de forma... Essa é uma característica muito peculiar do pós-milenismo, ok? É isso aqui, ó. A igreja e o avanço do evangelho progredirão de tal forma a influenciar boa parte da população mundial a se tornar cristã. O milênio também não é um período literal de 1000 anos. Ele pode durar mais, como de fato já dura, e Cristo regressará ao final
deste período de tempo. Pós-milenismo, ele tinha muita força no final do século XIX, início do século XX. Era uma corrente escatológica que tinha muita força e que agora, no início do século XXI, está ganhando também. Ele deu uma reavivada, vamos dizer assim. Então, pós-milenismo ele vem ganhando uma nova força. Alguns relacionam o avanço do pós-milenismo, o crescimento do pós-milenismo, àquele período de desenvolvimento que a humanidade experimenta ali, pós-revolução industrial, pós-iluminismo. Eu acho que eu falei disso aqui no primeiro encontro. Então, você tem aquela era que valorizou muito ali no século XVIII, a razão, aquela confiança exacerbada na ciência. Não, a ciência vai resolver os problemas da humanidade. E de fato, queridos, historicamente, a humanidade experimentou muitos progressos. Nos últimos 250 anos, a humanidade avançou assim assustadoramente. Para vocês terem uma ideia, gastava-se no século XVIII, na Inglaterra de John Wesley, o tempo que se gastava para se fazer uma viagem a cavalo ou de carruagem era basicamente o mesmo tempo que se gastava no tempo do Império Romano. Então, olha só, do tempo do Império Romano até a época da Inglaterra do século XVIII, pastor Gilvando, não houve muito avanço nos transportes, na tecnologia. Quando você considera do século XVIII para cá, o avanço foi fenomenal, fenomenal. A tecnologia, sim, é coisa que a gente não acredita. Pra vocês terem uma ideia, a Força Naval americana, norte-americana, ou, para ser mais preciso, né, estadunidense, eles têm um dos seus porta-aviões que está em alto mar há 20 anos e nunca foi reabastecido. Ele está em alto mar há 20 anos e nunca foi reabastecido. Ele é movido a propulsão nuclear. Ele é alimentado por uma barra de urânio que tem mais ou menos o tamanho aqui do meu antebraço. Irmãos, isso é doideira, é coisa assim que você não acredita. Se a gente falasse isso, né, pastor Giovandro, há 30 anos atrás, quem acreditaria nisso? Né? Há 40 anos atrás. E você vê o avanço da tecnologia, é surpreendente. Né? As viagens espaciais estão aí, o Elon Musk está revolucionando aí a aviação espacial, né? Já desenvolveu agora um foguete que ele vai e volta e pousa sem ser descartado. Olha que coisa interessante. Poderia dar vários exemplos aqui, né? Desses avanços tecnológicos. Então houve uma era de muita confiança nesse progresso humano, nesse desenvolvimento. E aí nessa esteira, o cristianismo não ficou para trás, porque ele avançou muito também, ele progrediu muito também. As associações bíblicas cresceram muito, as igrejas expandiram o seu alcance, o seu trabalho missionário. O século XVIII, de William Carey, foi o século dos grandes avanços missionários. Então, pós-milenismo, ele teve um fôlego, né? Só que, vocês se lembram que no primeiro encontro aqui eu falei sobre as duas grandes guerras mundiais? O pós-milenismo ele vai levar duas grandes cacetadas, né? Quais são essas duas grandes cacetadas? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortos, como nós falamos aqui no primeiro encontro. Milhões de mortos. Com isso, o pós-milenismo deu uma recuada. Porque toda essa ciência que estava sendo usada para o progresso humano, para o avanço humano, para a solução dos problemas humanos, agora essa mesma ciência está sendo usada para matar o homem, para destruir o homem, e inaugura uma era de enorme incerteza, a chamada era nuclear. Até recomendei para vocês aqui no primeiro encontro o filme lá, 13 Dias que Sacudiram ou Balançaram o Mundo, protagonizado lá pelo Kevin Costner. É um filme bem interessante que retrata como é que o mundo estava nesse período de Guerra Fria, né? Então o pós-milenismo ele recua, ele acaba perdendo força, ele acaba, na verdade, recuando. Mas nos últimos anos, a gente percebe que essa posição escatológica, ela começa a ganhar força novamente. Ela começa a ter representantes, produção literária, e ela começa a ganhar um pouco mais de visibilidade. Uma coisa interessante, vocês estão vendo ali o gráfico, uma coisa interessante que eu acho no pós-milenismo
é o seu... Eu não sou pós-milenista, tá, irmãos? Eu não me defino como pós-milenista. Mas eu gosto de olhar os aspectos positivos de cada corrente. E uma coisa que me encanta no pós-milenismo é o seu otimismo em relação ao Evangelho. A inserção do Evangelho na sociedade. Por quê, irmãos? Porque historicamente, onde o Evangelho entrou, ele produziu melhora. A melhora que o Evangelho produz não é apenas individual, é também social. Então o Evangelho, ele produz mais justiça social, ele produz a busca pela redução da pobreza, pela redução da violência, pela redução dos vícios que devastam as pessoas, que devastam as famílias. Então essa ênfase que o pós-milenismo dá nos resultados positivos do Evangelho me encanta. Eu acho que é um aspecto muito positivo dessa corrente. Como vocês podem ver ali, o esquema é muito parecido com o amilenismo. E agora, na tela seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-milenismo. E o pré-milenismo, ele agora já tem uma diferença muito substancial em relação às escolas anteriores, porque seja o pré-milenismo clássico ou dispensacionalista, ele já entende que o milênio é literal. É um período real de 1000 anos, em que Cristo reinará factualmente nesse mundo, 999 anos mais um ano. Cristo reinará literalmente. O pré-milenismo, portanto, entende que o milênio é literal. Cristo virá antes do milênio. Essa é outra diferença fundamental. Porque no pré-milenismo, Cristo ele retorna antes do milênio. É, na verdade, a vinda de Cristo que inaugura o milênio. Olha que coisa interessante. É, na verdade, a parousia de Cristo que vai iniciar o milênio. Essa contagem de anos, ela começa a partir da vinda de Cristo. Trata-se de um ponto de vista que é defendido desde os primeiros séculos do cristianismo. O pré-milenismo também, esse é um outro ponto também muito importante, que a gente não percebe nas outras escolas. O pré-milenismo entende que haverá um período de grande sofrimento sobre a terra, chamado de grande tribulação, antes da instauração do milênio. Então, o dispensacionalismo clássico, que é uma vertente do pré-milenismo, eu disse no início, queridos, eu até preciso atualizar, inclusive, essa parte aqui do nosso estudo, porque, na verdade, o pré-milenismo hoje, ele não tem só 2 vertentes, ele tem 3 grandes vertentes. Eu coloquei para vocês na tela o pré-milenismo histórico e o dispensacionalismo clássico. Mas há uma terceira vertente que surge na década de 80 nos Estados Unidos e que começa a ganhar notoriedade no Brasil agora. Nos últimos anos, essa corrente tem ganhado bastante visibilidade, que é o chamado dispensacionalismo progressivo. Ele é chamado de... Você já encontra na internet alguns vídeos sobre o dispensacionalismo progressivo. O pré-milenismo, em linhas gerais, ele afirma que, né, a despeito dessas diferentes vertentes do pré-milenismo, como vocês podem ver, gente, a escatologia ela é um barato, né? Como se já não bastasse as diferentes escolas, você tem as vertentes dentro das escolas. É uma maravilha, né? Então, o pré-milenismo, a despeito dessas diferentes vertentes, ele, em linhas gerais, ele afirma o quê? Ele afirma que os crentes, os justos, eles vão reinar com Cristo sobre a terra, no reino milenar. Então, ou seja, Cristo não reina sozinho. Cristo ele vai reinar, mas ele reina com a igreja. Ele reina com os justos. O novo céu e a nova terra só virão depois do juízo final, que por sua vez é um evento que só tem lugar após o milênio. E ao final do milênio, além desse juízo final que vai acontecer após o milênio, Satanás será solto para novamente tentar as nações da terra. Então, no pré-milenismo, Satanás ele é visto como um ser espiritual, real, que influencia as nações e que, de algum modo, ele atende ao propósito de Deus para experimentar a humanidade. Então, ele é visto como um agente, entre aspas, né? Entre aspas. Ele é visto como um agente a serviço de Deus, no sentido de que ele é usado para testar a humanidade. E isso
no final do milênio. Então, dentro da visão dispensacionalista clássica, existe a ideia de que Satanás ele vai conseguir reunir algumas nações para guerrear contra Cristo. Cristo prevalece sobre essas nações, sai triunfante sobre o mal e finalmente então tem lugar o juízo final e só aí o perfeito estado eterno. Então, como vocês puderam perceber, no pré-milenismo, depois da segunda vinda de Jesus, acontece uma série de coisas. É diferente do amilenismo e do pós-milenismo, que logo após a vinda de Cristo tem lugar o perfeito estado eterno. No pré-milenismo não é assim. Cristo vem, aí vai acontecer o milênio, vai acontecer essa última revolta de Satanás e uma série de outros fatos que acontecem aí após a segunda vinda de Jesus. Na tela seguinte a gente coloca lá para vocês o gráfico e como vocês poderão ver, o gráfico já é mais complexo, né? Ele já é mais, digamos assim, intrincado. Essa visão aí é a visão do pré-milenismo clássico. Uma coisa interessante, irmãos, para deixar ainda mais interessante aqui a discussão, né? a nossa abordagem sobre escatologia. O pré-milenismo, ele entende que a segunda vinda de Jesus, mais especificamente aqui o pré-milenismo dispensacionalista, ele entende que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Olha que coisa. Atenção, irmãos. Já estou partindo para a conclusão, tá? Não é correto afirmar que os dispensacionalistas defendem 3 vindas de Jesus. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Os dispensacionalistas falam no arrebatamento e falam no arrebatamento secreto da igreja e falam também da manifestação visível de Cristo no final da grande tribulação. Então são 3 vindas. Cristo vem a primeira vez como homem, encarnado, depois ele vem no arrebatamento, depois ele vem na manifestação. Não, nós não, agora estou falando como alguém que é dispensacionalista. A posição que eu adoto é o dispensacionalismo. Com algumas reservas, né? Com algumas reservas. Eu não concordo com tudo que é colocado pelo dispensacionalismo clássico. Mas como dispensacionalista eu posso afirmar com propriedade, nenhum dispensacionalista defende 3 vindas de Jesus. Nós defendemos a primeira e a segunda vinda tal como está no Novo Testamento. Então, no entendimento de que essa segunda vinda se dá em 2 fases, ok? Então você tem uma primeira fase que é chamada de arrebatamento da igreja. Cristo vem exclusivamente para a igreja. O mundo não participa desse evento. É o nosso entendimento. O mundo não tem ingerência nesse evento. Apenas Cristo e a igreja. 7 anos depois, após esse período de grande tribulação sobre a terra, do qual a igreja não participa, Cristo regressa no evento que é chamado de manifestação de Cristo. Por que manifestação? Porque será notório. Agora não é secreto, agora não é particular, agora não é exclusivo para uma parte da humanidade, agora é para todo mundo. É nessa ocasião, no entendimento do dispensacionalismo, que se cumpre aquela profecia que diz: todo olho verá, toda língua confessará. É nessa ocasião. Cristo vem visivelmente, em glória, com a igreja que ele arrebatou 7 anos antes. Então essa é a posição dispensacionalista, ok? Eu tenho alguns problemas com o dispensacionalismo. Um dos grandes problemas que eu tenho com o dispensacionalismo é a posição que o dispensacionalismo dá para Israel no plano divino. Eu tenho muitos problemas com isso. E eu acho que o dispensacionalismo, por ele ser a corrente mais adotada nas igrejas, especialmente nas igrejas pentecostais, ele pavimentou o caminho para uma idolatria de Israel nessas igrejas. Vocês viram agora recentemente esse conflito que aconteceu lá, e os crentes fecham os olhos para os crimes de guerra que Israel comete, em nome de uma leitura escatológica. Não, porque é o povo de Deus, porque Deus está com Israel. Aí uma pessoa me escreveu, né, eu comecei a conversar com ela sobre essa questão. Não, eu sou orientada pelo Salmo 122, eu oro por Israel. Eu disse para ela, falei: minha irmã, eu sou orientado pela Bíblia. Eu oro pelos israelenses e eu oro pelos palestinos. Porque o Evangelho não faz essa divisão de etnias. Em Cristo, as barreiras étnicas, elas caem.
Quando você lê Romanos 1, 2 e 3, Romanos 9, 10 e 11, quando você lê Colossenses 3, em Cristo não há homem e mulher, escravo, livre, senhor e servo. O Efésios 2 fala da barreira de separação que havia entre povos, que caiu em Cristo, na cruz, louvado seja Deus. Então essa barreira caiu em Cristo, irmãos. Nós somos nivelados. Então essa idolatria de Israel, não porque é Israel, o simples fato de ser judeu é uma xenofobia invertida que se praticou no dispensacionalismo, né? Não sei se vocês conseguem entender aqui a minha tese, né? Eu defendo que o dispensacionalismo, ele pratica uma xenofobia invertida. O que é xenofobia? Preconceito contra povos, né? O dispensacionalismo é o contrário, porque ele supervaloriza uma nação em detrimento de outras. Quando o Evangelho nos nivela, quando o Evangelho nos coloca em pé de igualdade com todos, em Cristo não há mais essas barreiras. Aí você me pergunta assim, Rony, mas você não acredita que Israel tem um lugar no plano escatológico? Sim, eu acredito, mas não é por ser Israel, não é por ter uma nacionalidade, uma etnia, uma raça. É porque Deus fez uma aliança com esse povo e Deus é fiel à sua aliança e Ele cumprirá a sua palavra. Então a gente percebe que na igreja brasileira existe essa coisa, não porque é Israel, porque é judeu. Porque ele é judeu, ela é judia, então há um plano. Não. Deus, ele tem um propósito sim com essa nação. Mas, irmãos, já no Antigo Testamento, você tem teologias que questionam esse nacionalismo judeu. No Novo Testamento, então, é aí que isso acaba de vez. O livro de Jonas, por exemplo. O que é o livro de Jonas, senão um livro que está questionando o nacionalismo judeu? Deus está enviando um profeta judeu a uma nação gentia, cruel, implacável, que maltratava os povos conquistados, que tratava de maneira cruel os povos conquistados. E Deus está dando a esse profeta uma lição extraordinária. Irmãos, o final do livro de Jonas é fascinante. O final do livro de Jonas é fantástico, né? Jonas, você deu mais valor a uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, e não vou eu dar importância a uma cidade. Só crianças são 120 mil. Fora animais. Fora animais. Então você percebe que já no Antigo Testamento, você tem começa-se a derrubar essa barreira nacionalista, né? Então eu tenho esses problemas em relação ao dispensacionalismo, concordo em muitos outros pontos. Eu entendo que em outros aspectos, o dispensacionalismo ele explica melhor determinados eventos escatológicos, mas ele tem alguns problemas que precisam ser superados em meu entendimento. Queridos, são 20h30. Eu paro por aqui. Pastor, dá tempo ainda de ir? Obrigado pela água, viu, gente? Vocês são muito chique. Pedra azul, hein? Irmãos, alguma pergunta a fazer? Talvez você não conseguiu entender bem, pode fazer a pergunta. Sem vergonha. Sim. Calma aí, Ebinho. Vamos fazer como fizemos semana passada. Está funcionando aqui esse? Manda bala aí, irmãos. Boa noite. Rony, quando o pastor deu a ideia, né, de trazer o estudo, eu achei assim fantástico, eu também me interesso muito pelo assunto e é muito conhecimento para nós, né? Eu queria que você falasse qual que é a importância de estudar a escatologia nos dias atuais. Opa, boa. E a outra pergunta que eu queria fazer, muito embora você falou que não ia falar de eventos escatológicos, mas eu queria fazer a pergunta, se for possível. Claro. A pandemia, na sua visão, trata-se de um evento escatológico? Ok. Boas perguntas, né? Qual o nome do irmão? Ebinho, vai. Ebinho. Tá bom, Ebinho. Ok, Ebinho. Respondendo à primeira pergunta, eu apresentei aqui no primeiro encontro, na nossa primeira palestra,
o que eu entendo que já é, bem, uma justificativa para o estudo da escatologia, ou seja, qual a importância de se estudar a escatologia hoje. O fato de que pensar o futuro à luz das Escrituras tem implicações no presente. Então a gente pensa o futuro, mas isso de algum modo provoca em nós. Um exemplo, quando eu penso a respeito da segunda vinda de Jesus, isso mexe com a minha espiritualidade hoje. No sentido de que eu me aproximo mais de Deus, eu oro mais, não por medo, não por escapismo, mas por entender que se trata de um evento glorioso do qual a igreja vai participar e que o Senhor espera de mim que eu tenha santificação, que eu viva em santificação. Então eu me movo nesse sentido. Um outro reflexo interessante disso, eu citei também aqui no primeiro encontro, é a questão da ação missionária da igreja. Sabendo que Jesus vem, nós nos movemos em direção ao outro no sentido de levar o Evangelho. E ainda uma justificativa para o estudo da escatologia, que nós colocamos também no primeiro encontro, é que boa parte das Escrituras, eu citei aqui o Roger, que é um teólogo sistemático, e o Roger ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que na Bíblia há muitas profecias de caráter preditivo que não se cumpriram. Isso por si só já é um indicativo da necessidade do estudo da escatologia. E respondendo à segunda questão, o meu posicionamento escatológico particular, Ebinho, em relação a eventos assim, é moderado. Eu evito fazer afirmações muito categóricas, né? Eu tenho visto pessoas estabelecerem faixas de tempo em 40 anos. Champlin fez isso, né? Um teólogo que eu admiro e respeito. Tem um amigo pessoal que foi amigo dele, pessoal dele, conheceu ele, conviveu com ele. O Champlin chegou a dizer que antes do ano 2000 Jesus voltaria. Isso não aconteceu. Evidentemente nós estamos aqui, né, irmãos? Então eu evito encaixar, Ebinho, esses eventos regionais que acontecem, ou mesmo, como é o caso da pandemia, globais. No mínimo eu vou dizer o seguinte: eu acho que isso chama a nossa atenção para o fato de que a igreja precisa estar desperta, a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa estar pronta, né? Sempre servindo ao Senhor, sempre adorando ao Senhor, mas evito fazer qualquer tipo de prognóstico nessa direção. Não sei se ajudou ou piorou, né, Web? Professor, na visão, seja uma vertente do pré-milenismo, creio que Jesus vai voltar de forma invisível, levar a igreja, depois Satanás será solto no final do milênio. No final do milênio. Então, nessa visão, Satanás está amarrado, está limitado? Ok. Como é que está? Boa pergunta. Qual o nome do irmão? Pastor João. Pastor João, obrigado, pastor, pela pergunta, muito boa. Pastor João, o amilenismo entende essa... Eu sei que a sua pergunta o senhor fez um recorte, né, dentro do pré-milenismo. Vou aproveitar o gancho aqui. O amilenismo entende que essa prisão de Satanás, me parece que é também o posicionamento do pós-milenismo, ou tem um posicionamento parecido. Entende que essa prisão de Satanás é uma redução da sua influência. No pré-milenismo isso é mais literal. Ele é um ser espiritual que está preso mesmo, durante o milênio. Na grande tribulação, que é o período que antecede o milênio, ele está em plena atividade, atuando naquela tríade satânica, que o livro do Apocalipse chama de falso profeta, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar e o próprio Satanás, né? Ele está interagindo com essas duas figuras sombrias que vão atuar durante a grande tribulação. No milênio ele está preso literalmente, ele é preso em prisões. Obviamente aqui nesse caso, irmãos, nós estamos falando de algo que é metafísico, é algo que não é físico, mas de uma realidade espiritual, e dentro dessa realidade espiritual ele está preso. Como disse, ao final do milênio ele é solto novamente, para influenciar novamente as nações e promover uma rebelião contra Cristo. Essa rebelião é então, na verdade, no entendimento do pré-milenismo, pastor João, não ocorre uma batalha de Gog e Magog, como é chamada essa batalha. Não é bem uma batalha, é uma insurreição contra Cristo, e Cristo simplesmente vence triunfantemente Satanás, seguido dessas nações.
Uma coisa que os escatólogos dispensacionalistas sempre falam sobre isso, e eu acho muito interessante, pastor Giovandro, é a inerência da maldade no coração humano, ou dizendo de outra forma, o coração humano ele é mau independente de Satanás. Isso é interessante no dispensacionalismo, e isso é uma coisa que eu gosto no dispensacionalismo, porque, pense, a humanidade viveu o seu período áureo no milênio, a longevidade aumentada, a riqueza entre os homens vai, pelo que nós temos nas Escrituras, né? Os teólogos depreendem a partir do material bíblico, que é uma era de paz, é uma era de plena paz, não haverá guerras, Cristo estará reinando literalmente, e mesmo assim no final desse período, a humanidade que viveu, ou uma parte dela que viveu esse período de paz, se rebela contra Cristo. Uma coisa interessante para a gente pensar, né? Boa noite, professor. Boa noite, meu. Faz uma pergunta mais light aqui para descontrair, está muito pesado. Manda bala. Na sua fala, na semana retrasada, você comentou que a escatologia mostra a esperança. Sim. E a esperança é Cristo. A minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se, vendo por esse ponto de vista, nós poderíamos afirmar que a Bíblia é escatológica. Sim. Qual o nome do irmão? Marcelo. Marcelo. A Bíblia, ela não só é escatológica, Marcelo, como ela é um livro cheio de esperança. Deixa eu aproveitar a sua pergunta, que foi muito importante, Marcelo, para falar para vocês sobre o livro de Apocalipse, que historicamente, nós, igreja e a sociedade lá fora também, olhou para o livro de Apocalipse de modo equivocado. Sempre olhando o Apocalipse como um livro assim, de pavor, de terror, de coisas horrendas que vão acontecer na humanidade, quando na verdade o livro do Apocalipse, ele está dentro de um gênero literário, Marcelo, que é chamado literatura apocalíptica judaica. Essa é uma literatura que floresce do 2º século antes de Cristo até o século II depois de Cristo. Basicamente essa literatura, ela funciona como? Ela vai mostrar uma realidade, um duelo entre as forças do bem e as forças do mal. Ela apela muito, ela usa muito a imagem de seres angelicais que se comunicam com os homens. E tem outras características que eu poderia delinear aqui. Eu não vou falar para não dar uma resposta muito longa, né? O Apocalipse, ele está dentro desse gênero. Ele emprega imagens de seres angelicais. O vidente João, ele ouve vozes, ele vê o céu aberto. Mas o Apocalipse do Novo Testamento tem algumas peculiaridades, né? Ele tem algumas coisas que deixa ele como um Apocalipse bem específico. Outros Apocalipses foram escritos, tá, irmãos? Inclusive anteriores ao Apocalipse do Novo Testamento. Mas o Apocalipse do Novo Testamento, ele tem algumas peculiaridades. E tem, claro, algumas características próprias dessa literatura. Uma coisa interessante no livro do Apocalipse, ele é um livro que está sendo escrito para uma comunidade de cristãos que está sofrendo. Esses cristãos que são os leitores imediatos de Apocalipse, são cristãos que estão passando por situações adversas. João escreve a eles para mostrar para eles o quê? Que por cima da sua realidade de sofrimento estava o controle soberano e amoroso de Deus. Que no final eles iriam triunfar, se não nesta vida, na vida futura. E aí você lê o livro do Apocalipse e você encontra imagens maravilhosas, como por exemplo, a que está no capítulo 4. Quando João ele tem uma visão, ele ouve uma voz que diz assim, sobe para cá. E quando ele olha, a Bíblia diz, ele vê no céu uma porta aberta. Então você vai ter no Apocalipse várias imagens como essas, que são na verdade, Marcelo, mensagens de esperança para a igreja, e não de medo, e não de pavor. Por isso que eu sou implicante com essa escatologia de terror psicológico, né? As pessoas vêm para palestra de escatologia, o pessoal sai arrancando os cabelos. Quando você vai ler a Bíblia, não é isso. Isaías, você lê o livro de Isaías, é um livro muito escatológico. Ele é um livro, Isaías é extraordinário, né? Um livro grande, volumoso, um livro profético do Antigo Testamento, e tem muitas passagens ali de juízo, de mensagens de advertência. Tem alguns capítulos em Isaías que são dedicados a
produzir juízos contra nações estrangeiras. Mas quando você chega do capítulo 40 em diante, você tem uma mudança substancial na tonalidade do livro. Porque do capítulo 40 em diante você tem uma série de mensagens, de profecias de esperança. De uma era de paz, de um Messias que viria, da justiça entre os homens, do reino de Deus entre os homens. Então é interessante isso, porque não só no Novo, como também no Antigo, você encontra muito material que fala de esperança e não de medo, de incutir medo, sofrimento, desespero, não. Deus ele está sempre sinalizando para a humanidade um caminho de esperança. E nós louvamos a Ele por isso, né? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer... Está inspirado hoje o povo, hein? Não, eu não quero apimentar muito Fica à vontade. as coisas aqui, mas eu gostaria de perguntar isso. Eu tenho que perguntar. Tem algumas denominações, uma eu tenho certeza, que o entendimento deles é todo voltado para a igreja que eles estão. Ou Sim, seja, sim. se você não estiver naquela igreja, Sim. você não irá para a eternidade, né? E a Bíblia, ela mostra totalmente diferente para a gente Sim. todos os dias. Tanto que, pegando até aquela sua fala ali, não tem as frases que você vê nos livros da Bíblia? Aos santos que estão em Corintos, aos santos que estão em Efésios. Quem seria os santos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, no meu entendimento, né? Sim. Os santos, de fato. Então, isso já quebraria esse primeiro entendimento. Mas até que ponto eu poderia falar, se a pessoa tem esse entendimento aí na igreja, que é aquela igreja que a levará para o céu, se isso aí poderia ter alguma coisa a ver com alguma vertente escatológica? Não, porque, Marcelo, geralmente essas denominações que operam com essa visão, e aqui eu vou citar nomes, é responsabilidade inteiramente minha, eu sei que está sendo transmitido, mas isso não é também, eu também não estou aqui falando em termos pejorativos, mas em termos de divergência teológica, ok, irmãos? Isso é perfeitamente natural no universo teológico. A gente tem algumas denominações, eu vou usar essa nomenclatura, como por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, as Testemunhas de Jeová, que são esquemas escatológicos, ô Marcelo, que são esquemas próprios. Esses movimentos, eles não se encaixam nessas vertentes que eu expliquei, tá? Então você não tem a gente não consegue enquadrá-los. E eu já conversei com Testemunhas de Jeová, já dialoguei tenho parente que é adventista. Se você falar em amilenismo, pós ou pré-milenismo com ele pode até entender o que é. Geralmente eles estudam também bastante, leem bastante, então eles sabem o que é, entendem o que é. Mas eles não se colocam dentro dessas correntes. Então essas denominações, irmãos, há algumas literaturas que classificam elas como cristianismo de fronteira. Como, por exemplo, o Almanaque Abril, publicado pela editora Abril, classifica esses movimentos religiosos como uma modalidade de cristianismo de fronteira. Por que cristianismo de fronteira? Porque eles são cristãos em muitos aspectos, tem Jesus, né, como Salvador, como Senhor, mas em muitos aspectos eles divergem substancialmente das igrejas cristãs históricas e tradicionais, né? Mas, já estou terminando a minha resposta, tá, pastor? Mas é preciso que se diga que fundamentalismos, irmãos, existem em todas as denominações. Na Batista, na minha, então, nem se fala. Eu acabei de gravar um vídeo no meu canal manifestando uma reação contra algo que foi praticado pela Assembleia de Deus em Abreu e Lima contra um teólogo do sul do Brasil, que, a meu ver, foi uma coisa horrorosa. Resultado de uma leitura fundamentalista religiosa. Está no meu canal, se vocês quiserem ver, digite lá no YouTube, Repensando o Meu Cristianismo, vocês vão ver o último vídeo que eu postei. A própria convenção da cidade do Maranhão emitiu uma nota em apoio ao teólogo, reprovando o que a Assembleia de Deus em Abreu e Lima fez. Então, fundamentalismo religioso, irmãos, a gente tem em todas as igrejas, tá? E essa leitura, Marcelo, de particularizar a salvação, a gente tem isso em todas as igrejas. Eu vou falar para vocês aqui agora, tá, irmãos? Não se ofendam comigo, mas eu sou de tradição pentecostal, a vida inteira, né, no movimento pentecostal. E eu venho de uma leitura muito rigorosa, muito radical. Eu era de uma visão, claro, isso quando jovem, né? Jovem, muito novo ainda, você está naquele processo de formação da sua cosmovisão, da sua fé. E a gente recebe isso como herança. Eu olhava, por exemplo, batistas
Os batistas são salvos, mas assim, é uma igreja meio de segunda categoria, né? Presbiteriano, é um catolicismo disfarçado, né? A gente tinha essas bobeiras, não tinha essa mentalidade. Só que, como dizia, né, aquele antigo, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de coração aberto. Eu tenho tido o privilégio de estudar com teólogos que estão entre os maiores teólogos do mundo, não estou exagerando, do mundo. Eu fui aluno de Júlio Zabatiero, eu sou aluno agora de Rudolf von Sinner, estudei com o doutor Antônio Renato Gusso, teólogo batista, um dos maiores exegetas do Brasil hoje, respeitado. Mas eu louvo muito a Deus, irmãos, pelos pastores leigos que eu tive, que passaram pela minha vida, mas que foram homens de Deus, pessoas sinceras. Eu falo com emoção, a voz embarga quando eu falo disso. Pessoas sinceras, simples, pastores leigos. Academicamente, eu estou muito à frente deles, eu sei disso. Mas que esses pastores continuam sendo inspirações para mim, homens de Deus. E um desses homens de Deus que passou pela minha vida, ele sempre dizia, meu filho, eu era jovem, cheio de ideias erradas, ele dizia para mim, meu filho, a vida nos ensina a viver. E ele estava certo. Eu tinha essa mentalidade muito radical, né? muito sectária, né? Não, a Assembleia de Deus é a melhor igreja, é a maior igreja. Até que eu comecei a conviver com cristãos de diferentes matrizes denominacionais. Comecei a conviver com batistas, com presbiterianos, comecei a ouvi-los. E aí eu comecei a perceber que, caramba, eu sou pentecostal, né? Eu tenho um orgulho do pentecostalismo, mas o cara é batista, o cara é presbiteriano, o cara trata a esposa dele melhor do que eu trato a minha, o cara ora mais do que eu, o cara fala menos do que eu, é mais moderado no falar do que eu, o cara é mais crente do que eu. E aí essa mentalidade começa a ruir. Então hoje, irmãos, eu sou muito aberto a uma ideia de diálogo interdenominacional e eu diria até interreligioso, né? No sentido de que eu tenho algumas reservas com o ecumenismo, mas eu tenho aprendido que a graça de Deus, irmãos, ela não está restrita. Uma coisa que eu aprendi, toda denominação, ela sempre terá duas categorias de pessoas, cristãos verdadeiros e, como diria Scofield, um teólogo, um escatólogo muito famoso, sempre terá pretensos cristãos. Então essa coisa de, sabe, pastor, essa coisa de classificar, para mim já é uma questão superada. No céu, Marcelo, no céu nós teremos muitas surpresas, agradáveis, diga-se de passagem. Mais alguma pergunta, irmãos? Hoje passou da hora mesmo, daqui a pouquinho alguém vai providenciar o lanche. Então. Vou fazer uma vigília teológica, pastor. Isso aí. Brincadeira, gente. Não há? Eu sei que tem gente pensando assim, fui revelado, hein? Tem gente pensando assim, eu ia fazer a pergunta, mas está muito tarde, então não vou fazer. Marcelo pensou em fazer outra, mas... Então... Mas olha só, na próxima quinta-feira, se Deus quiser, você estará conosco novamente. E se houver necessidade, nós estaremos marcando uma outra quinta. Vai depender muito da próxima quinta, dos irmãos. E do que você vai trazer também, né? É claro que você vai falar mais sobre questões de... Ah, tá. Então você vai falar das doutrinas em si, como que elas abordam a questão da segunda vinda, nas diferentes correntes. Aí nós vamos ver melhor. Isso suscita perguntas, né, interessantes, relevantes, e com certeza é muito bom para nós. Tá bom, queridos? Vamos então orar agradecendo a Deus, encerrando esse momento. Pode ficar aqui. Oremos. Pai, nós te exaltamos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado do Senhor, pelo teu zelo. Obrigado, Deus, pela cruz, pelo sofrimento do teu Filho em nosso lugar, pela ressurreição, trazendo esperança, ó Deus, para nós,
E hoje Jesus é a nossa única esperança. E nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de cantar e bendizer o teu nome, de adorar o Senhor em Jesus, em espírito e em verdade. Queremos te agradecer por esse momento, pelo estudo, pela vida do professor Rony Coser. Continue abençoando o teu filho, ungindo a sua vida mais e mais, com sabedoria, com discernimento. Que o teu servo, ó Deus, cresça na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus, para louvor do teu nome. Abençoa, Deus, a sua filha, a sua esposa, esteja em todo o tempo suprindo todas as necessidades, ó Deus, do seu lar. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo pastor João, que dirigiu esse culto, pelo ministério de louvor à frente, nos ajudando, ó Deus, a cantar o teu nome com cânticos tão maravilhosos. Queremos, ó Deus, te louvar pelos irmãos que aqui vieram, por aqueles que nos assistiram, ó Deus, de longe. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. E em todo o tempo nós sentimos, ó Deus, o teu imenso amor sobre nós. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue precioso do teu Filho amado, esteja nos disciplinando segundo a tua vontade, e que em todo o tempo o nosso coração seja tão somente tocado pelo teu Santo Espírito, para te servir e te amar segundo a tua palavra. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Amém. Muito bem, irmãos. Lembrando que no próximo domingo teremos as nossas atividades, tá? Começando às 18h30 o nosso culto, tá bom? E que Deus abençoe a todos de uma maneira grandiosa. Oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso culto.